Olá, turma. Vamos iniciar agora um estudo mais aprofundado dos gráficos do movimento uniformemente variado. Bom, primeiro vamos lembrar que no movimento uniforme, a função horária do espaço é a função do tipo S igual a S0 mais VT, no movimento uniforme, isso é uma revisão. Quer dizer, professor, que essa aqui é uma função que a gente já viu, que é uma função do primeiro grau, seu gráfico é uma reta, essa reta aponta para cima quando a velocidade é positiva e aponta para baixo quando a velocidade é negativa. No entanto, professor, para entender o porquê que ela aponta para cima, professor, a função tem velocidade positiva quando essa reta aponta para cima e tem velocidade negativa quando essa reta aponta para baixo, a gente tem que lembrar que essa velocidade, ela é representada pela tangente de um ângulo θ. Professor, como assim a tangente de um ângulo θ? É a tangente do ângulo que é formado da função aqui, professor, do gráfico da função, com o sentido positivo do eixo horizontal. Então a gente já viu isso em outra aula, tá? Então é o ângulo formado, tá certo? Entre aqui a nossa função, o gráfico da nossa função e o sentido positivo aqui, tá? Do eixo horizontal. Então, quando esse ângulo aqui, professor, essa velocidade, como ela é a tangente do ângulo, eu tenho que esse ângulo ele pode ser um ângulo aqui, ó, menor do que 90 graus ou um ângulo maior do que 90 graus. E daí a gente lembra que a tangente de um ângulo menor do que 90 graus, essa tangente é uma tangente positiva. Portanto, aqui a velocidade vai ser maior do que zero, vai ser positiva. E quando a tangente desse ângulo aqui, professor, ela tem um ângulo que é um ângulo maior do que 90 graus. A tangente de um ângulo maior do que 90 graus ela é negativa, portanto, aqui a velocidade é negativa. Então, aqui a gente já aprofunda um pouco, discutindo que essa velocidade é positiva quando a tangente de θ é menor do que 90 graus, e essa velocidade aqui, portanto, professor, ela vai ser negativa quando a tangente desse ângulo θ for maior do que 90 graus, já que a velocidade ela é igual à tangente desse ângulo θ, tá certo? Professor, numericamente igual, né? Professor, o que acontece? No movimento retilíneo uniforme, então a gente pode fazer a classificação desse movimento. Ora, se a velocidade é positiva, significa que o corpo, então, professor, eu tenho esse gráfico de S em função de t, que é uma reta apontando para cima. Isso significa que o corpo está se movendo no sentido que arbitrariamente apontamos como sentido positivo aqui dos espaços, né? Esse movimento aqui, então, a gente chama ele de movimento progressivo, velocidade positiva. Velocidade negativa, o corpo está se movendo no sentido contrário àquele que arbitrariamente definimos como sentido positivo dos nossos espaços. Portanto, aqui, professor, nós temos que o movimento é um movimento retrógrado. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Isso tudo para um movimento uniforme. Agora vamos fazer então análise também para o movimento uniforme, observando o gráfico da velocidade em função do tempo. Observando o gráfico da velocidade em função do tempo também é fácil. É fácil perceber que nesse gráfico aqui de V em função de t, a minha velocidade, professor, ela é positiva, ela está acima do zero aqui, ó, ela é positiva, portanto, movimento progressivo. E nesse caso aqui, professor, está abaixo do ponto zero aqui, então a minha velocidade é negativa, portanto, o movimento é retrógrado. Tudo para o movimento uniforme. Vamos fazer agora um estudo semelhante para o movimento uniformemente variado. Primeiro, analisando a função do espaço em função do tempo. Observando essa função de espaço em função de tempo, a gente já estudou que essa função aqui, professor, ela é representada por uma parábola, e essa parábola aqui, por exemplo, ela tem a concavidade voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, significa que a nossa aceleração é negativa. Isso a gente estudou. A aceleração é negativa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar aqui um ponto A e um ponto B nessa minha parábola, tá? Como é que eu faço o estudo para descobrir qual é o sinal da velocidade nesse ponto A? Ora, para descobrir o sinal da velocidade nesse ponto A, é bem simples e bem interessante, tá certo? O que a gente vai fazer é traçar uma reta que ela tangencia o ponto A. Então, a gente traça aqui uma reta que tangencia o ponto A. E daí, professor, a gente encontra quem é o ângulo que essa reta forma com o sentido positivo do eixo horizontal. Eu olho para esse ângulo aqui. Eu estou vendo que esse ângulo aqui é um ângulo menor do que 90 graus. Como esse ângulo é menor do que 90 graus, eu tenho que A tem uma velocidade positiva, porque a velocidade de A é representado, tá, como a tangente desse ângulo, é numericamente igual à tangente desse ângulo θ. Professor, e olhando para B eu faço a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa para B, eu observo que agora o θ é maior do que 90 graus, ou seja, velocidade B é uma velocidade menor
maior do que zero. Mas existe um ponto aqui, professor, que é um ponto de inflexão aqui dessa curva. E nesse ponto de inflexão aqui da curva, professor, eu noto que se eu traçar uma reta tangente a um ponto, essa reta fica exatamente na horizontal. E nesse caso a gente não consegue encontrar a tangente desse ângulo. Nesse caso, a minha velocidade é igual a zero. Olha só, o corpo vinha com a velocidade positiva, essa velocidade chega em zero, depois essa velocidade passa a ser uma velocidade negativa. Portanto, nesse ponto aqui, ó, o ponto que a velocidade é igual a zero, a gente chama esse ponto de inversão do sentido do movimento. Esse é o ponto de inversão do sentido do nosso movimento, tá bom? Agora, vamos fazer o mesmo estudo quando a gente tem uma aceleração positiva. Quando a gente tem uma aceleração positiva, o gráfico de espaço em função de tempo vai ser aqui, professor, uma parábola com concavidade voltada para cima. Agora, concavidade voltada para cima. Eu posso encontrar também aqui os pontos A, B e C, tá certo? E eu posso, olha, olhando aqui para o ponto A, B e C, eu posso traçar quem são as tangentes a esses pontos, quem são aqui as tangentes a esse ponto, e eu posso observar que aqui, professor, olha, a velocidade de A ela vai ser menor do que zero, porque se eu traçar aqui a horizontal, eu vou ver que o ângulo vai ser maior do que 90 graus. Tá? Então, assim, você pode fazer todo esse estudo aqui no seu caderno, traçando a horizontal e verificando que o ângulo vai ser um ângulo maior do que 90 graus, a velocidade de A é menor do que zero. E a velocidade de B, então, eu vou notar, professor, aqui, que ela vai ser maior do que zero, porque o ângulo vai ser menor do que 90 graus e a velocidade de C vai ser igual a zero. Então, aqui em C ocorre a inversão do sentido do movimento. Bom, agora vamos fazer a classificação do movimento observando esse gráfico, tá? Observando esse gráfico, a gente tem o seguinte, bom, em primeiro lugar, a aceleração aqui, a aceleração é negativa. Professor, com cavidade voltada para baixo, a aceleração é negativa durante todo esse movimento aqui, eu tenho a minha aceleração negativa. Agora, se eu olhar para os pontos A, B e C, eu vou ver o seguinte, que a velocidade aqui em A, ela é uma velocidade positiva. Então, como é que a gente classifica o movimento aqui em A, professor? Se a velocidade é positiva, ele está andando no sentido que arbitrariamente a gente considerou como sendo sentido positivo, movimento progressivo. Só que como esse movimento tem uma aceleração também, ele pode ser progressivo e acelerado, e ele pode ser progressivo e retardado. O que a gente vai olhar? A gente observa que o sinal da velocidade é positivo, mas o da aceleração é negativo. Tá? O sinal da velocidade é positivo e da aceleração negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa aceleração faz com que a intensidade dessa velocidade diminua. Eles estão em sentidos contrários. Quando eles têm sentidos contrários, essa aceleração diminui a intensidade dessa velocidade. Quer dizer que essa velocidade, por exemplo, ela vem de 10, aí vai para 9, 8, 7, 6, 5, 4, até chegar em zero. Professor, então aqui eu tenho que a velocidade é positiva, mas a aceleração está no sentido contrário da velocidade. Então esse movimento é progressivo e retardado, porque a velocidade aponta para um lado, a aceleração para o outro. Aqui em C nós temos que a velocidade é igual a zero, então é o ponto de inversão do sentido de movimento. Bom, a velocidade no ponto B é uma velocidade negativa, professor. A gente vê que o ângulo vai ser maior do que 90 graus, velocidade negativa. Se a velocidade é negativa, a gente classifica esse movimento como movimento retrógrado, professor, porque ele está andando no sentido contrário àquele que a gente disse que era positivo. Aí eu olho só para a velocidade. Agora, se eu quero dizer se é acelerado ou retardado, eu tenho que olhar para o sinal da velocidade da aceleração. Como o sinal da velocidade da aceleração concordam, apontam para o mesmo sentido, quer dizer que essa aceleração está fazendo com que a intensidade da velocidade aumente com o tempo. Então, esse movimento ele é retrógrado, mais acelerado. Veja, ele estava em zero. Aí ele veio para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até chegar aqui em B. Quer dizer, professor, ele está aqui vindo de C até B no movimento acelerado. Por que acelerado? Porque a intensidade da velocidade vai aumentando com o tempo. Tá certo? Ó, esse movimento aqui, a gente pode representar ele, como você está aí na sua casa, você diz assim, olha, professor, eu estou jogando uma bolinha para cima. E eu estou dizendo aqui na minha casa, eu olho para a parede, eu escrevo um eixo lá na parede, tá certo? Escrevi aqui o eixo lá na minha parede, minha mãe depois reclamou muito, foi. Mas olha o que acontece, escrevi lá e disse que apontando para cima é positivo. Por quê? Professor, porque eu quis escrever assim. Então você escreveu assim, disse que apontando para cima era positivo. Quando você joga essa bolinha para cima, então ela vai ter, você vai imprimir, você vai dar ela uma velocidade para cima.
Ah, professor, então ela está andando aqui para cima, a velocidade apontando para cima. Então, movimento é o quê? Movimento é um movimento progressivo com velocidade positiva, porque você disse que para cima era positivo, só que a aceleração é a aceleração que puxa ela para baixo, a aceleração da gravidade. Então essa aceleração é uma aceleração negativa, fazendo com que a intensidade da velocidade vá diminuindo, 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 até que ela chega lá em cima e chega em zero. Quando chega em zero, inversão do sentido do movimento. Daí em diante, professor, essa bolinha começa a cair. Se ela está caindo, agora a velocidade dela está apontando para baixo, está apontando no sentido contrário àquele que a gente disse que era o positivo. Então a velocidade está negativa, movimento retrógrado. Só que ele é retrógrado e o quê? Ele é retrógrado e acelerado, porque agora a intensidade dessa velocidade vai aumentando com o tempo. Quer dizer que a velocidade aponta para baixo e a aceleração também aponta para baixo. Tudo bem? Entenderam isso aqui? Vamos analisar agora mais rapidamente esse outro gráfico aqui, que agora a gente tem um gráfico de espaço em função de tempo, onde a aceleração é positiva. Se eu pego os pontos A, B e C, você já sabe, olhando aqui para o ponto A, que a velocidade no ponto A, professor, vai ser mais do que 90 graus. Então, a velocidade aqui no ponto A vai ser uma velocidade negativa. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Só que a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Apontam, então, um para um lado, outro para o outro. Então, ele é retrógrado e retardado. No ponto C, a gente tem o ponto de inversão do sentido do movimento. E no ponto B, a gente tem uma velocidade agora, professor, traço, eu vejo, a velocidade aqui é isso, aqui vai ser um ângulo menor do que 90 graus, velocidade então é positiva, movimento progressivo. Mas a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, porque ela é positiva no movimento inteiro. Isso quer dizer que ele é progressivo e acelerado aqui em B. E a gente fez toda a classificação, tá certo? Além disso, a gente pode classificar esse movimento uniformemente variado olhando para o gráfico da velocidade em função do tempo. A gente sabe que o gráfico da velocidade em função do tempo, quando, professor, essa minha aceleração é positiva, que agora é a aceleração, tá? Que ela é o coeficiente angular aqui de v igual a v0 mais at. Quando a aceleração é positiva, esse gráfico vai ser uma reta apontando para cima. Agora eu observo esses três pontos aqui na reta. No primeiro ponto, professor, eu tenho que esse é um ponto que tem uma velocidade que está abaixo do ponto zero. Aqui é a velocidade igual a zero. Então, está aqui embaixo, velocidade é negativa. Velocidade é negativa, velocidade menor do que zero, significa que o meu movimento é um movimento retrógrado, está andando no sentido contrário ao que a gente disse que era o positivo. Ah, mas ele é retrógrado e o quê? Olha, velocidade negativa e aceleração positiva, contrários. Se são contrários, ele é retrógrado e retardado. Esse ponto aqui é o ponto que a velocidade é igual a zero. Ó. Toca aqui o eixo horizontal, ponto que a velocidade é igual a zero, é um ponto de inversão do sentido do movimento. Agora, quando eu subo aqui todos esses pontos aqui em cima, esse ponto aqui inclusive, eu tenho velocidade agora positiva, professor. Velocidade positiva, eu tenho um movimento progressivo, mas a velocidade é positiva e a aceleração também. Então, esse é um movimento progressivo e acelerado. Agora, professor, se eu tiver o gráfico de velocidade em função do tempo, quando eu tenho a minha aceleração menor do que zero, quando a aceleração é negativa, quer dizer que isso vai ser uma reta apontando para baixo. Reta apontando para baixo, destaco 3 pontos nessa reta, vou pegar o primeiro ponto. O primeiro ponto está acima do zero, velocidade é positiva, movimento progressivo. Movimento progressivo e o quê? Velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Então, movimento progressivo e retardado. Nesse ponto, a gente tem a inversão do sentido do movimento, ponto que a velocidade é zero. Esse próximo ponto aqui, eu tenho que a minha velocidade está embaixo aqui de zero, professor. Então, minha velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, meu movimento é um movimento retrógrado. Só que a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa. Isso quer dizer que esse movimento é um movimento retrógrado e acelerado, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, mas essa é uma aula que eu recomendo que você assista ela mais de uma vez e que você desenhe, reescreva, escreva várias vezes esses gráficos no seu caderno, classificando esses movimentos. Então é isso. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.